Boa noite, boa noite. Estamos ao vivo para começar mais uma live. Esperar o povo entrar. Ó, Pompílio, boa noite, direto de Santa Catarina. Primeiro da fila. Que legal. Tânia, ó. Tânia da Universidade de Santa Maria. Boa noite. Aqui em Porto Alegre, uma noite chuvosa, mudou o tempo, estava calor já, deu uma esfriadinha. Como é que tá o som? Estão me ouvindo legal? Entrou Events, Juliana, assessoria. Fernanda já entrou também. Deixa eu arrumar aqui. Mudou um pouquinho o layout da live do Instagram. Então a gente está se arrumando aqui. Gente, vocês estão me escutando, porque a gente no fone fica sem retorno nenhum. Boa noite, Marcos Alcântara, Chay Oliveira, Life Eventos. Ellen, minha amiga, entrou. Boa noite. Bom, gente, hoje, dia 27 de outubro, vou começar mais uma live, a última live do mês de outubro, porque depois, no resto da semana, nós temos um evento do CNCP Brasil, e aí não tem mais como fazer live. Bom, a live de hoje é sobre a ética profissional no setor de eventos. Boa noite, Celinha. Vou começando a já fazer as apresentações. Célio, o primeiro que entrou foi o Pompílio, viu? Ganhou de vocês todos. Boa noite, gente. Bom, iniciando então a live de hoje, dia 27, que é sobre a ética profissional no setor de eventos. Para falar sobre esse assunto tão importante, eu convidei a Fernanda Dutra, que é cerimonialista da Life Eventos Especiais, com sede em Porto Alegre e Lisboa. Ela é Relações Públicas e especialista em gestão de eventos e cerimonial. Fernanda, além da Life Eventos Especiais, está à frente do Cerimonial SA, um projeto de capacitação e especialização dos profissionais do mercado de casamentos. E tem um livro homônimo lançado nas plataformas online. Bom, ética. O termo ética deriva do grego ethos e significa caráter, modo de ser de uma pessoa. E nas palavras do filósofo Mário Sérgio Cortella, que eu gosto muito, ética é o conjunto de valores e princípios que eu e você usamos para decidir as três grandes questões da vida, que são quero, posso e devo. Existem coisas que eu quero, mas não devo. Existem coisas que eu devo, mas não posso. E existem coisas que eu posso, mas não quero. Temos paz de espírito quando aquilo que queremos é o que podemos e é o que devemos. Então, para iniciar, vou chamar a nossa convidada. Deixa eu achar ela aqui. Dando a Fernanda Dutra, Cerimonial SA. Boa noite, Fernanda. Olá, boa noite. Tudo certinho? Tudo nervosa. Faz parte, a gente sempre fica nervosa. No começo, mesmo com experiência, todo mundo fica com friozinho na barriga. Então Depois vai. tá. Fernanda, já fiz uma apresentação sobre você, sobre a Life Eventos e sobre o Cerimonial SA, né, que você dá Sim. cursos para o pessoal de cerimonial de casamentos. E dei uma introduçãozinha, então queria que você falasse primeiramente o que é ética para a Fernanda. O que você acha o que é ética e o que é ser um profissional de eventos que atua com ética?
Eu estava ouvindo a tua introdução, né, falando sobre algumas definições teóricas de ética. E assim, eu acredito que todo profissional saiba o que é ética. O problema é que as pessoas acham que a ética só vale para elas, para os outros tudo é ponderado e relevante, né? Então, assim, eu vejo que o profissional ético é aquele profissional que trabalha para o cliente, presta o seu serviço da forma como gostaria de ser tratado e da forma como gostaria de receber a prestação de serviço, né? A ética é todos aqueles valores que permeiam a atividade profissional, que estão inseridos, né, em vários aspectos do ato de exercer a função, de forma que não prejudique ninguém, que todo mundo tenha uma relação de benefício no final, né? E essa questão da ética profissional, na verdade, quando eu comecei a trabalhar com eventos, foi justamente por algumas experiências ruins relacionadas à ética, assim, que eu tinha tido. Então, quando eu entrei, eu disse, não, eu quero ir na contramão, eu quero mostrar que é possível ser um profissional bacana, ser um profissional de sucesso, tanto respeitado como financeiramente, atuando de uma forma ética, justa, adequada e sem prejudicar ninguém. Então, assim, eu vejo muito que essa questão da ética, o que é a ética para a Fernanda? A ética é tu trabalhar de uma forma que tu não prejudique o mercado, tu não prejudique o cliente e que tu beneficie a todos, inclusive o próprio profissional que está exercendo. É exercer a atividade dele da forma mais completa e menos prejudicial possível. Perfeito. Adorei tua resposta. É isso mesmo, né? E na contramão do que a gente está vendo por aí. Perfeito. E assim, a gente fala muito dessa questão de ética profissional, ética no mercado, mas é importante todo mundo refletir como profissional, como fornecedor e até como cliente, porque a ética passa por todas essas relações, né? Não é eu que preciso ser ética para exercer a minha função e o cliente daqui a pouco tem uma postura que não é legal comigo. Então, assim, eu acho que é uma reflexão geral, enquanto sociedade, do que é ser ético, seja nas relações pessoais, seja nas relações profissionais, atuar de uma forma positiva para o planeta como um todo, né? Verdade. Os profissionais de eventos trabalham com prestação de serviços, né? São cerimonialistas, organizadores, assessores de eventos, tem os fornecedores, as equipes, né, que se montam para fazer o atendimento do evento para o cliente, e tem também os clientes. Como deve ser essa relação do cerimonialista com os fornecedores, com a sua equipe, né? Quem monta um evento, um casamento, tem aquela equipe de apoio, e também a atitude com os seus clientes. Na verdade, assim, eu trabalho de uma forma que para mim, a ética está muito relacionada à transparência. Então, assim, eu sei que mais para frente tu vais tocar no assunto do BV, mas tem fornecedores, por exemplo, que na parte da remuneração, eles deixam aberto desde o primeiro contato com o cliente. Eu cobro um valor tal e um percentual sobre os serviços contratados. Ok, o cliente contratou ciente disso. Não quer dizer que ele não seja ético, está dizendo que ele é transparente, ele está mostrando desde o início como são as regras desse jogo que vai ser jogado entre fornecedores, cerimonial e noivos, por exemplo. Então, assim, a questão da ética, nas minhas relações que eu estabeleço, é transparência. É desde o primeiro contato até o último contato, explicar para o prestador de serviço que vai trabalhar comigo como as coisas vão funcionar, e como para o cliente que está me contratando, como vai ser feito a gestão do evento dele, as contratações, a gestão do orçamento dele. Então, assim, eu acho que essa relação que se estabelece na organização do evento é muito baseada na transparência, em que todo mundo saiba quais são as regras, e não que sejam só uma parte dos jogadores que conheçam algumas regras e outros acabam jogando o jogo sem saber exatamente o que está acontecendo. Eu, no meu trabalho, desempenho a função basicamente nisso, explicando desde o início como funciona, como é feita as contratações, como são feitas as remunerações, para que todos estejam cientes e entendam como é o funcionamento do trabalho. A cerimonialista, né, o assessor de casamentos,
conforme o lugar tem uma denominação. Sim. E também os eventos sociais, que é o seu caso, né? Faz casamento, eventos sociais. Ou também de eventos corporativos, precisa ter uma lista de fornecedores que ele confia para poder trabalhar, né, no seu evento. Como fotógrafos, os decoradores, o buffet, toda a parte da estrutura do evento. Além da equipe que trabalha também durante a festa, né, junto com a cerimonialista. Como que você costuma montar essa equipe de fornecedores? E a tua equipe de apoio tem uma equipe já certinha ou tem várias equipes? Como é que funciona? Na verdade, eu não trabalho, eu não tenho restrição a fornecedores, assim. Muitas vezes o casal me contrata e diz, eu já tenho um fotógrafo que eu gostaria, ou já chegou até com o fotógrafo contratado. Eu não tenho restrições. Mas quando eu vou fazer as indicações para os meus clientes, quando eu pego um evento do zero, óbvio, eu tenho alguns fornecedores que eu já conheço o trabalho, que eu estou acostumada a trabalhar, que eu confio, que eu sei que eu posso atrelar o meu nome ao trabalho deles sem comprometer a minha imagem com o cliente. Mas assim, acontece muito, esses dias até eu comentei no Cerimonial SA, de ter fornecedor que me aborda no Instagram, dizendo, eu te pago um valor para tu me indicar. Não, eu não te conheço. Eu não vou me expor com os meus clientes indicando um profissional que eu não conheço porque ele está me oferecendo um valor. Então, assim, esse grupo de fornecedores que eu tenho, eu até brinco que é a minha gangue. Eu não tenho um fotógrafo que eu indico, eu tenho 6, 7, 8 que eu confio e que, de acordo com o perfil do casal, do evento, eu direciono para as melhores escolhas. Mas, assim, são profissionais que eu confio, que eu sei que tem uma postura ética com os clientes, porque não adianta eu indicar um fotógrafo que eu sei que tem problema de atraso em entregar as fotos no final, que o casal manda produzir o álbum e o álbum leva 2, 3 anos para ser entregues, porque isso Meu acaba Deus. Então, assim, a gente tem... Eu poderia ficar 2 dias aqui contigo contando histórias Os causos. de fornecedores que a gente sabe que pecam na entrega. Então, assim, para montar a minha lista de fornecedores que eu indico, que eu chancelo, são aqueles fornecedores que eu já tive experiência, que eu já trabalhei em eventos e que eu sei que são coisas básicas, são pontuais, chegam lá na igreja na hora que a noiva está entrando, porque já aconteceu o caso de atrasar. São profissionais pontuais, comprometidos, tanto com a execução quanto com a entrega. Agora, em épocas de pandemia, que a gente teve que remarcar eventos, hoje a gente começou a remarcar um evento pela 7ª vez. Então, assim, são profissionais que eu sei que estão comigo. Não, Fê, a gente vai remarcar mais uma vez, vamos lá, vamos junto. Então, a gente acaba criando um espírito de equipe e esses fornecedores acabam ficando na minha lista dos favoritos. Mas nada impede que um cliente chegue e me sugira um fornecedor. Eu conheci um videomaker, um DJ, uma empresa de gastronomia. Eu, Fernanda, estou sempre aberta a conhecer outras opções de fornecedores, até porque o mundo é muito grande, eu não conheço todo mundo. Sim. E dentro dessa lógica, assim, eu faço esse primeiro evento que os noivos trouxeram um fornecedor, se eu achar que foi uma experiência legal, bacana, a partir dali esse fornecedor já faz parte das minhas indicações e a gente já segue tentando trabalhar em outras oportunidades juntos. Sim, porque um fornecedor que não trabalha bem pode queimar todo o teu trabalho de assessoria. Com certeza. E isso já aconteceu no passado, problemas de empresas de gastronomia que faltou comida. Que a gente teve que pedir pizza, porque era uma gastronomia do próprio espaço, que eles, não sei por quê, por falta de planejamento, tudo, e aí a noiva me disse, Fê, vamos chamar pizza, porque não pode a galera ficar com fome. Já saí para comprar bebida de noite, vai no posto de gasolina, enche de bebida ou porta-malas e leva, porque tem fornecedores que muitas vezes estão focados só no lucro, só no financeiro, e esquecem que tem um sonho envolvido com o evento, esquecem que muitas famílias, em festas de 15 anos, tem famílias que juntam dinheiro 15 anos para organizar uma festa. Verdade. Então, assim, a menina nasce e a família já define que vai fazer uma festa de 15 e ali, a partir daquele dia, começa a ser feita a poupança dos 15. Então,
os fornecedores têm que ter muito claro isso, que não é uma festa. Para nós, é uma festa a mais. Mas para as famílias, para quem está É o contratando, dia mais especial, né? é a festa da vida, muitas vezes. Então, assim, os fornecedores que eu costumo trabalhar são pessoas que têm esse pensamento de entender que aquele dia é um dia importante, é um dia que não se repete, é um dia que não pode sair nada errado. Porque para nós é mais um, mas para eles é o único dia. Com certeza. Aí o sonho vira o pesadelo. Não tem É. como repetir, né? Não se repete. Bom, Fernanda, já comentaste por cima do tal do BV. E a gente sabe que existe, né, em alguns estados, entre alguns fornecedores, essa prática, né, de alguns profissionais de evento do tal do BV. Eu queria primeiro que você explicasse o que é o tal do BV, porque tem muita gente nova no mercado que não sabe o que é o BV e como que funciona. Então, assim, Qual a sua opinião a respeito? E se você sabe se isso tem alguma implicação jurídica de fazer, de não fazer, como é que funciona? na verdade, assim, o BV, ele é uma remuneração que os fornecedores contratados para o evento, via cerimonialista, repassam para o cerimonial. Então, assim, por exemplo, a noiva contrata um fotógrafo que oficialmente o valor dele é R$ 1.000. Por indicação da cerimonialista, ela vai pagar 1.100. Então, assim, normalmente o fornecedor coloca um percentual no orçamento repassado para o cerimonial, para que esse valor depois seja revertido para a cerimonialista que estiver organizando o evento. Não Uhum. sei se ficou claro, eu achei que ficou meio confuso. Mas na prática é assim, o cliente não tem muita. O cliente não sabe que ele está pagando a mais para Uhum. esse valor ser repassado para o fornecedor. Eu vou te confessar que eu descobri isso da pior maneira possível, porque eu comecei a trabalhar com eventos logo depois que eu casei. E eu fui uma vítima do BV. Ah. Na, ver... Ah. na verdade, Descobriu sofrendo na pele. então assim, o fornecedor fica. A cerimonialista fica refém do fornecedor porque ela perde o critério de indicar o fornecedor porque ele presta um trabalho legal, Uhum. porque ele tem valores semelhantes aos deles, que era o que eu estava falando antes. Na verdade, ela indica aquele fornecedor porque ele vai remunerar ela de alguma forma. Enquanto a noiva já contratou, já pagou a noiva. Então, assim, é uma remuneração dupla. Eu tenho por política, eu sempre falo, e eu sou muito contra o BV, que tu tinha me perguntado ali, e eu Uhum. sempre falo de cara nas primeiras reuniões com a noiva, assim, ó, eu não cobro o BV. E explico para elas exatamente o que é. Olha, tu me contratando, eu vou tentar fazer o máximo possível com o teu dinheiro. Porque, digamos aí, um casamento médio custa aí R$ 60.000, tá? Se for pegar 10% de tudo, 15% vai dar 6.000. Então, assim, 6.000 é o valor de um outro contrato, praticamente. Uhum. Eu prefiro trabalhar de uma forma que eu otimize o máximo possível o orçamento da noiva, faça a festa dela bonita, que as pessoas cheguem, olhem, se impressionem, queiram saber quem foi que fez aquela festa, que eu tenha fotos legais para postar no Instagram, para botar no meu site, e a partir daí eu seja indicada e receba outras solicitações de orçamento. Então, assim, eu entendo que não é os 6.000 de BV que vão mudar a minha vida. Eu prefiro pegar esses 6.000 e investir na festa da noiva do que pegar esse dinheiro que nem é meu, ficaria meio desconfortável até com ele, e deixar de fazer coisas legais para a noiva. Muitas vezes as noivas, as aniversariantes, cortam alguma coisa que querem muito por orçamento. Então, assim, eu não conseguiria dormir de noite sabendo, nossa, ela queria muito botar aqueles lustres na festa, mas não, senão eu vou ficar sem o meu bebê, como é que a gente vai botar os lustres? Né? Então, assim, eu sempre tento otimizar o máximo possível o orçamento dela. E às vezes sou chata até com os fornecedores, peço desconto para eles. Olha só, elas querem muito botar aquele detalhe de decoração. O que a gente consegue negociar? O que tu me dá de desconto? Para tentar viabilizar, porque a minha ideia é sempre ter o portfólio legal, ter fotos bacanas, para que daquela festa me surjam outras festas. Isso. E tem algum caso, assim, bem forte, assim,
de BV que tenha prejudicado alguma coisa, assim, em algum evento teu? Muitos. Conta um, assim. Eventos meus, não, mas agora, no meio da pandemia, eu fechei 15 anos, que o pai da menina me disse, Fernanda, na verdade a gente está muito, muito triste, porque tudo que a cerimonialista que a gente havia contratado orçava, eu ia orçar direto com o fornecedor e era mais barato. Será que ela me cobrava um valor por cima? Porque, claro, ela orçava com a locação do salão, R$ 5.000. Aí ela dizia para o cliente que era 5.500. Só que, gente, hoje as pessoas têm internet, têm Facebook, têm Sim, WhatsApp, assim, para descobrir o todo preço mundo se real fala. é muito fácil. Então, assim, o cliente pegava, ligava para o espaço, qual é o valor da locação? 5.000. Mas que estranho para ela. Ela me disse que era 5.500 e agora ele está me dizendo que é 5.000. E esse cliente foi fazendo isso com vários fornecedores que ela tinha orçado. O Aham. salão, a gastronomia, fotógrafo. E aí ele me procurou e me perguntou, tadinho, assim, tu acha que ela tá me cobrando alguma coisa por fora? Eu falei para ele, eu não acho, eu tenho certeza. E, Com infelizmente, certeza. essa é uma prática comum. E tem fornecedores que se recusam a pagar, por exemplo. Não, eu não trabalho com BV, a cerimonialista não indica, simples. Por mais que seja um fotógrafo premiado, um fotógrafo maravilhoso, tem casos que eles simplesmente entram numa lista negra, tipo, não, não te indico mais porque tu não me repassa o valor de BV. Que coisa. Também tem um caso muito engraçado, que uma pessoa da área da foto me comentou que ela era essa pessoa, o fotógrafo, era amigo da noiva. E aí a noiva sempre dizia, desde a época do colégio, não, quando eu casar, tu vai fazer minhas fotos. Quando eu casar, tu vai fazer minhas fotos, porque tu vai ser meu fotógrafo. E aí chegou o momento do casamento, essa noiva contratou uma cerimonialista, aconteceu tudo, eles fecharam, fora da cerimonialista, fecharam direto o contrato de fotografia, afinal ele dizia desde o início que quando ele casasse, ele ia fazer as fotos. Passou um tempo, chegou um boleto da cerimonialista para o fotógrafo. Não, olha só, tu trabalhou no evento da fulana e tá aqui o boleto para tu me repassar um percentual do contrato. Não, mas só um pouquinho, não foi tu que me indicou, eu nem fiz reunião contigo participando junto, eu já conhecia ela desde a infância, como assim? Não, tá aqui o boleto, vence dia 5, por favor, pague. Então, assim, tem profissionais do cerimonial que já cresceu tanto essa política do BV que já é imposto, não é nem negociado com o fornecedor. Ó, eu te indico, tu me repassa. Ó, tu trabalhou num evento que eu organizei, tá aqui o boleto, tu tem que me pagar alguma coisa. Imagina. Então, isso para mim, assim, já chega a ser crime, sabe? Porque é muito fora da minha visão profissional, porque isso não faz o menor sentido. Vira quase uma quadrilha. Né? Não posso falar quadrilha, assim, mas para mim é crime, assim, é extorsão. Olha, tu trabalhou num evento que eu fiz, a noiva te pagou e tu vai ter que me pagar uma parte. Não, mas a gente nem chegou a combinar sobre isso, da onde, porque senão se torna muito fácil. Imagina se eu fosse mandar boleto para todo mundo que já trabalhou comigo, não precisava nem jogar na Mega Sena, já estava milionária. Não precisava mais fazer evento. Não, não, Só mandar os boletos. tava de férias pro resto da vida. Mas, olha, essa eu nunca tinha ouvido falar. Não, mas tem. Umas histórias cabeludas. E Tem. eu acho arriscado também a pessoa. Imagina, se eu for a organizadora de um casamento, estou organizando o dia mais especial daquele casal, daquela família, porque às vezes a família toda também, né, se Sim. envolve. Aí, por dar comissão, né, vou cobrar mais caro da minha cliente e ainda arriscando a botar um fornecedor que nem é tão bom. Imagina um fotógrafo que não tem uma habilidade de fazer um vídeo, umas fotos. Não, gente, não tem como repetir, né? Não. Não dá para... Começa tudo de novo e vão chamar outro fotógrafo. Não tem. Não, Perdeu o evento. e eu acho assim que é um pensamento pequeno e imediatista, é não pensar no longo prazo, sabe? Porque essa menina está fazendo 15 anos, daqui 10 anos ela vai estar se formando, daqui a 5 anos ela vai estar casando. Tu consegue, dependendo de como for a condução do evento, tu consegue fidelizar uma família.
Tem sim. meninas que eu fiz 15 que todo ano, no aniversário dela, eu mando parabéns e a mãe me diz, ó, ela tá quase se formando, te prepara que a formatura A tá vindo. família, a parentada toda, os É, amigos, né? então Se vê uma assim, festa bonita, bem então organizada. é aquilo que eu estava falando antes, que o bebê não muda a vida de ninguém e muito pelo contrário, uma postura transparente te traz fidelidade, te traz uma vida longa com cada cliente e esse cliente tem amigos que tu vai ser indicado. Ontem ainda estava conversando, tem uma noiva que a gente fez o casamento em 2016, eu acho que foi. Do casamento dela, a gente já fez 8 casamentos. Porque ela já indicou para amiga, a amiga já indicou para Uhum. amiga, a amiga já indicou para amiga da amiga, e assim vai. Então, eu acho que essa é a fórmula do crescimento no cerimonial, muito, muito distante do BV, que talvez ela, lá no primeiro casamento ela teria descoberto que me pagou um valor sem saber, e já ia, além de, em vez de me indicar, ia me queimar. Não, não contrata a Fernanda. Fernanda não. Fernanda rouba, Fernanda cobra BV, Sim. sabe? E Então, na verdade, tu falasse que o bebê não muda nada, a vida não muda nada para melhor, mas muda para pior, porque se o cliente descobre, acabou. é, é. E essas coisas ruins como vão passando, né? Vão passando Muito, muito. de boca em boca. Coisa ruim se alastra mais que coisa boa. Com certeza. Não tenho Né? dúvida disso. Propaganda negativa vai mais rápido que a positiva. Que É. para elogiar tem pouco, mas para falar mal vem uma galera. Exatamente. Exatamente. Vem uma galera. Bom, boa noite para quem entrou depois, que eu vi que tem gente que está entrando ainda. Estou vendo aqui alguns comentários, não vou conseguir ler todos, mas se alguém tiver alguma pergunta que queira fazer aqui para a Fernanda e a gente tiver tempo aqui, eu repasso aqui para ela. E vão mandando coraçõezinhos e aviãozinhos para entrar mais gente aqui na nossa live. Bom, continuando, Fernanda. Como a gente estava falando, o evento é um momento muito importante para o cliente, principalmente um casamento e 15 anos, como tu bem disseste, né? A família às vezes leva desde que a menina nasceu juntando a grana para fazer a festa dos sonhos da sua filha. E se for um evento corporativo também é importante, porque marca ali a presença, a imagem, network da empresa para os seus clientes. Então, todo evento é um dia assim mega importante. Como garantir que você vai ter fornecedores confiáveis? Como é que você consegue construir uma família de fornecedores assim confiáveis? Né? Porque você falou, eu tenho 6 fotógrafos, não é só um ou dois, né? Porque às vezes eles também estão ocupados, então é bom ter uma cartela bem grande assim de fornecedores. Qual é a dica que você dá para montar isso? Na verdade, é vivência, né? É acerto e erro. Tem evento, logo que eu comecei, eu fiz eventos com fornecedores muito ruins, mas ao mesmo tempo fiz com fornecedores muito bons, que dali eu estabeleci uma relação, um relacionamento. Eu vi que a Aline Belo tá online. A Aline foi DJ do meu casamento, eu trabalho com a Aline há 10, 11 anos. Assim, toda festa a Aline tá, se não tá contratada, tá entre as cotações, porque a decisão Uhum. final sempre acaba sendo do cliente. Então, assim, é relacionamento, é transparência, aquilo que eu falei lá no início. A Aline, eu mandando coração. É transparência. É trabalhar esse relacionamento, é me colocar no lugar do fornecedor, me colocar no lugar do cliente e entender. Como eu disse, às vezes eu peço desconto para o fornecedor, mas eu também sei que se eu pressionar muito o fornecedor para dar desconto e chegar no valor que o meu cliente quer pagar, eu vou estar prejudicando o fornecedor também. Eu não posso Uhum. dizer, não, tu tem que botar preço no trabalho deles. Não, tu está me cobrando 2.000, faz por 1.000. Não dá. Então, assim, é negociação, é relacionamento e principalmente, na maioria dos casos, mostrar pro cliente que as coisas têm preços e valores diferentes. Ai, mas tá me oferecendo uma DJ que custa 2.000 reais, eu tenho um vizinho que toca por 100. Não, né, gente? Assim, se eu tenho um vizinho que toca 100, ok, legal, ele pode quebrar. Mas assim,
tu não pode Tem um comparar preço de mercado, tu não pode comparar um profissional que tem anos de mercado, que se capacita, que estuda, que está sempre em busca de melhorias, com um vizinho que toca no final de semana no churrasco dos amigos. Então, isso tudo eu acho que também é mostrar para os fornecedores que trabalham comigo que eu estou do lado deles, que eu não estou só do lado do cliente, e mostrar para os clientes que a importância de contratar profissionais renomados, com segurança, que a gente saiba que não vão chegar no dia e não aparecer. Graças a Deus nunca aconteceu, mas assim, a gente cansa de ver casos de casas de festas que fecham, somem na semana do evento e deixam os clientes empenhados. Então, assim, é mostrar para o cliente a importância de ter fornecedores capacitados, especializados, renomados, e mostrar que isso não quer dizer que vai ser caro. É sim profissionais valorizados que vão fazer o melhor possível para a execução do evento deles. Tem um comentário aqui da Alcilene, deixa eu ver aqui. Alcilene Vieira, essa questão é tão importante para ser debatida. O que já vi muito aqui, acho que é Maceió, não sei, formarem quase um cartel do cerimonial por conta do BV, que a gente estava falando. Complicado mesmo. Bem complicado. Isso, assim, se qualquer um parar para analisar, vai ver que todo cerimonial tem os seus preferidos. E, na verdade, o cliente, quando me contrata, é porque ele gostou dos trabalhos que ele viu que eu fiz. Então, assim, quem é que fez aqueles trabalhos? Normalmente, eles chegam dizendo, eu quero uma festa igual a essa. Bom, e quem é que fez esse? Foi o fulano, Beltrano, Ciclano. Então, a gente já começa por ali a entender o perfil, o que ele está buscando para poder direcionar os fornecedores. Mas a questão do BV é quando forma o cartel com profissionais não qualificados ou com profissionais que não entregam o seu melhor, porque sabem que o nível de exigência não é tão alto, afinal de contas, o que rege aquela relação ali é o financeiro, não é a qualidade, a prestação de serviço. Não é a qualidade. Então, assim, o fato de ser cartel eu não vejo como um problema, porque eu disse antes, eu tenho a minha gangue, os meus favoritos, que se eu pudesse eu trabalharia todas as vezes com eles, porque eu amo de paixão. Mas eu entendo que muitas vezes o cliente tem uma outra preferência, sugere alguma outra opção, e para mim isso é bom para eu poder conhecer outros profissionais também, porque senão realmente a gente fica num mundinho bitolado e não vê um universo de possibilidades que existe no entorno. Mas o problema para mim é a questão do cartel vinculado ao BV, porque aí o parâmetro é muito baixo e pagando no fim do evento o meu valor que a gente combinou, tá certo, faz o que tu quiser na festa. Então, isso para mim é o preocupante. E como eu disse bem no começo, que a maioria das pessoas acho que ainda nem tinham entrado ainda, a questão é ser escondido, porque existem cerimoniais, aqui no Sul, pelo menos, que falam na primeira reunião com o cliente. O meu valor, os meus honorários são tanto, mais 10% de todos os contratos que a gente fechar na organização do evento. E o cliente vai fechar com ele ciente de que todas as contratações gerenciadas pelo cerimonial vai ter que ser repassado um valor para ele. O problema é fazer isso escondido. Isso já é colocado até num contrato. Exatamente. E então, isso para mim é ok. É a forma de trabalho, de precificação daquele cerimonial. Para mim, super justo. O problema é fazer isso escondido e não... Escondido. E muitas vezes escondido até do fornecedor, como aquele caso que eu contei, que depois de já ter executado o serviço, teve que pagar um boleto porque tinha trabalhado no evento organizado. Da hora, essa é inédita. Parece piada, né? Gente do céu. Bom, Fernanda, esses tempos eu estava assistindo uma palestra que falava do código de ética de algumas entidades, como tem a ABOC, que é a Associação Brasileira de Eventos, e da Abrafesta. E um dos pontos comentados foi que não adianta ter leis e códigos de ética se as pessoas, os profissionais, não cumprem, não trabalham naquele formato. Que é importante que haja um respeito entre os fornecedores de eventos. Respeitar, né, o seu concorrente ou seu parceiro, né, às vezes a gente não gosta de chamar concorrente. Quando um do setor e quando ele falou assim, quando um do setor começa a desrespeitar as leis, os códigos de ética, acaba afetando todo o segmento.
E muitas vezes estragando a imagem daquele segmento todo, daquele setor todo. O que você pensa a respeito? Exatamente. É uma coisa que no cerimonial no cerimonial SA eu sempre falo, é que quando uma de nós cresce e se destaca, a categoria toda cresce das cerimonialistas. Ah, mas por que tu fica dando dica? O que tu ganha com isso? Na verdade, eu ganho porque quando todo mundo aprende, quando todo mundo evolui, quando todo mundo progride, o mercado como um todo progride. Então, assim, no momento em que começa a rolar aquele burburinho, ah, porque a cerimonialista cobra não sei o que, ah, porque eles vão me olhar e vão me enxergar com aquele estereótipo de cerimonialista que cobra BV. Uhum. Então, assim, eu acredito muito que todo mundo deveria se unir e criar uma dinâmica de transparência. Mas, sinceramente, isso não vai acontecer nunca. Infelizmente, não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque as pessoas estão muito focadas em si próprias, no seu negócio, no seu ganha-pão, e o outro fica em stand-by, assim, fica num segundo plano. E agora, nem com essa pandemia, que eu percebo assim que muitos têm feito parceria em função da pandemia, por cancelamento e tal. Acho que isso pode ajudar nesse sentido, das parcerias. Olha, eu tinha E as pessoas do bem se juntarem mais do que as pessoas que não são do bem. Eu não sei, eu tenho um pensamento eu sou um que pouco pode ser. Eu sou um pouco sonhadora em relação a esse aspecto. Eu gostaria muito. E assim, eu procuro me cercar de pessoas do bem. E pensei que a pandemia fosse trazer uma reflexão, que as pessoas voltassem mudadas, melhoradas. Mas assim, aí tu vai sábado de noite para os stories do Instagram, ver os eventos que estão acontecendo muitas vezes clandestinamente, sem uso de máscara, contrariando tudo que a gente está vivendo fora, e aí tu percebe que não, sabe? Que as pessoas continuam sendo egoístas, pensando só nelas. Ah, E isso não só fornecedores, os próprios clientes, assim. Uhum. É uma festa para 20 pessoas, não precisa todo mundo usar máscara, a gente se conhece. Só que, assim, é proibido, né? Estamos num momento... Eu sei que a live está para o Brasil inteiro e muitas regiões estão liberadas, mas aqui em Porto Alegre está proibido. Só vai estar liberado a partir do dia 16 de novembro. Uhum. Então, assim, aí tu vê festas lá para 100, 120 pessoas, ninguém de máscara, todo mundo dançando, a pista rolando, e eu olho e penso, gente, eu sou um ET. Só eu não tô fazendo festa hoje. Só eu que tô trancada. Só eu que tô em casa ainda cumprindo a quarentena, sabe? Mas, enfim, eu espero, eu ainda tenho esperança, eu sou uma otimista por natureza, eu sempre vou ter esperança que as coisas vão melhorar. E se não melhorarem no entorno, assim, pelo menos eu sempre me cerco de profissionais que eu sei que são bacanas, que são honestos, que são positivos, porque pelo menos comigo eu sei que as coisas vão estar mais tranquilas, mas é complicado, assim, eu ainda estou esperando para ver se a pandemia vai trazer bons frutos. Vamos ver, vamos torcer, vamos torcer. Fernanda, eu vou te fazer uma pergunta porque você dá treinamento, né, Sim. para cerimonialista. E eu sempre escuto assim que tem uma grande dificuldade dos profissionais de eventos de realizar um contrato bem feito, assim, juridicamente falando, que seja adequado tanto para o cliente quanto para o cerimonialista. Quais são as dicas que você dá para ter um contrato assim com assertividade, com objetividade e que não fique pesado nem para um lado nem para o outro? Assim, eu tinha, até hoje, para ser bem sincera, achava que o meu contrato era ótimo. E hoje eu percebi, em meio a algumas remarcações, que o meu contrato tem falhas. Então, eu acho que sempre tem que equilibrar os teus direitos com os direitos do cliente. Mas entender que tudo pode ser ajustado, né? A pandemia nos mostrou situações nunca vividas. Eu nunca imaginei passar por algumas situações que 2020 me trouxe, assim, de remarcação, de cancelamento.
e embora já tenha saído uma lei que explica como é que se dá os casos de remarcação, transferência, cancelamento, os clientes muitas vezes questionam, não aceitam a lei. Então, assim, primeiro é ter uma assessoria jurídica bem bacana, que te dê esse suporte, especialmente em situações especiais como esse que a gente está vivendo agora. E o segundo é sempre equilibrar. Eu costumo avaliar o meu contrato sempre. Eu dou alguma coisa para receber outra. Então, eu faço essas atividades. O que eu espero do contratante, isso, isso, isso e isso. Para que seja equilibrado mesmo. Porque senão fica muito engessado, fica muitas vezes difícil de ter jogo de cintura para negociar algumas coisas. E muitas vezes pode inviabilizar um evento, a questão do contrato muito engessado. Então, o meu contrato ele é abrangente, eu boto tudo ali. Essa semana eu tive um caso de uma noiva que ficou chateada porque eu não fui buscar e levar a degustação de doces para ela. Eu falei, não, isso está no contrato, está previsto, isso é um serviço que um motoboy pode fazer, é por conta do contratante, não é responsabilidade do cerimonial. O cerimonial tem um papel estratégico no teu evento, tem o papel de organizar, gerenciar, administrar o teu orçamento, não de fazer entregas. Mas é que eu achei que estava incluído. Não, está previsto no contrato, faltou uma leitura mais detalhada do contrato. Não, é que assim, senão, imagina ter que fazer entrega de doce para todas as noivas, eu não ia fazer mais nada na vida. Sim, é só fazer teleentrega. Imagina. E aí, então, assim, a questão do contrato, realmente, ele, ao mesmo tempo que ele, às vezes, parece um entrave até, porque os clientes acham muito longo, não vou ler tudo isso, ele defende muito. Então, assim, eu sempre prezo muito a questão do contrato, de tempo em tempo eu reavalio ele. Agora, especialmente depois da pandemia, vou ter que rever muitas cláusulas, porque a gente começou a protocolos de segurança também. Tem, e assim, a gente tem uma lei que diz que o estado de calamidade pública vai até 31 de dezembro de 2020. Se um casal quiser remarcar o evento 1º de janeiro de 2021, essa lei não se aplica mais. Então, assim, eu vou ter que usar o meu contrato para me defender e para defender o cliente, porque não posso só pensar em mim, eu penso muito nele também. E na hora das contratações dos fornecedores, eu sempre avalio os contratos que eles enviam para dos fornecedores para os clientes também. Nos próprios contratos, a gente está prevendo algumas cláusulas em relação ao Covid, a remarcação, porque sempre tem os espertos, né? A pandemia veio para mostrar algumas facetas que a gente não conhecia de algumas pessoas. Então, assim, eu quero cancelar, desistir de casar. Por quê? Porque fiquei sem dinheiro. Sei lá, perdi o emprego, fiquei sem dinheiro. É motivo Covid? Não, não seria um motivo Covid. Ele está cancelando porque ficou sem dinheiro. Mas eu quero que se enquadre no motivo Covid. Bom, então tu tem que me dizer que o motivo da remarcação do teu cancelamento é Covid, que tu está inseguro em relação à data, à execução do teu evento, porque senão as pessoas, tudo virou Covid. Né? E aí hoje aconteceu de uma noiva que, Fê, eu acho que não vou conseguir casar na minha data, eu quero cancelar. E eu, então, assim, a gente pode remarcar ou ficar com esse crédito para... não, mas eu quero a devolução do valor. E eu falei, não, mas é que assim, a gente tem uma lei, tarará, tarará. Então o motivo da rescisão é porque a gente vai terminar. Assim, só um pouquinho. O motivo do cancelamento do contrato varia de acordo com o interesse financeiro. Também não é assim que funciona. Então, o contrato serve para nos prevenir dessas situações que muitas vezes acabam sendo injustas com a gente. A questão da ética, os clientes também precisam ter uma postura ética com os fornecedores que eles contratam. Eu sei que é difícil adiar um sonho, eu sei que é difícil cancelar um evento, mas assim, eu, Fernanda, também tive sonhos cancelados em 2020. Todos estamos na mesma barca, sabe? E todos temos contas a pagar também. Tá todo mundo, mas não é nem só isso, assim. Porque é um sonho. Ninguém sabe dos sonhos que eu tinha para 2020, que eu também precisei adiar, também precisei cancelar muita coisa. Tudo cancelado. Então, assim, o meu sonho é menos importante que o teu sonho de casar, não. Então, assim, não vamos
nos dar as mãos e entender que a gente está todo mundo na mesma barca, todo mundo está sofrendo os impactos da pandemia e ninguém está aqui para sacanear ninguém, está todo mundo aqui para se ajudar, especialmente Sim. a gente. Como eu disse antes, tem evento que eu estou na 7ª remarcação. Imagina, sem cobrar nada mais, reorganizando o mesmo evento pela 7ª vez pelo contrato que eu fechei em 2018. Uhum. Então, assim... É complicado. É complicado. Se não tiver um contrato bem elaborado, bem estruturado, que te dê amparo, realmente é pepino. Tem uma frase que diz assim: não dependa do fracasso do outro para ter sucesso. Quais as dicas que você dá para o profissional ser competitivo, mas sem perder a ética e sem prejudicar tanto os concorrentes quanto os fornecedores e os seus clientes? Mais ou menos a gente já meio que falou isso, mas dá mais uma pincelada. É assim, age no mercado como tu gostaria que as pessoas agissem contigo. Não tem outra, é sempre se colocar no lugar do outro. Aconteceu um caso, já faz bastante tempo, acho que faz uns 6, 7 anos, que eu recebi uma prospect no escritório, a gente conversou, tal, ela me disse, a gente vai fechar, vou te dar os dados para o contrato, mas antes de ir embora eu queria tirar uma dúvida contigo. Aí ela tirou impresso um papel com uma proposta de uma concorrente que era exatamente igual à minha. E ela assim, por que a tua proposta é igual à da fulana? E aquilo, na hora eu entrei em choque, sei lá, eu devo ter ficado vermelha, comecei a tremer, eu falei, não sei. Simplesmente não sei, porque o que eu posso te dizer é que essa proposta foi eu que fiz. E era uma cópia tão cópia que até um erro de português era o mesmo erro de português, assim. Aí terminou aquela reunião, eu não sou de fazer barraco, não sou de ligar, de bater boca, não sou... Normalmente, quando acontece qualquer coisa, eu me fecho no meu canto, choro e me resolvo sozinha, assim, deixo o outro azar. Mas naquele dia eu escrevi para a cerimonialista, olha só, tu me colocou numa situação muito constrangedora, porque tu tá usando uma proposta, enviando para as noivas igual a minha. E assim, eu não sabia onde me enfiar na reunião e tu sabe que essa Sim. proposta foi eu que criei, que não foi tu que copiou, que não foi tu que fez, tu copiou. E ela, eu nem sei, porque quem fez foi a estagiária. Então, assim... Aí eu falei, louca. Pode ter sido a estagiária, mas tu tem a obrigação de analisar tudo que Sim. sai com o nome da tua empresa. E assim, tu não tem o direito de me expor a uma situação patética como essa na frente da minha cliente. E aí, aquele dia, eu fiquei muito brava. Eu chorei. Aí depois, essa pessoa já nem tá mais no mercado. E isso é o que eu falo sempre. Que bom! Assim, que bom. Mas não é que bom, é que assim, muitas vezes quem não tem uma postura legal, o mercado elimina mesmo. Sim. Então, assim, essa história do BV que a gente falou antes, eu tenho comigo que isso é uma coisa muito de gerações mais antigas. O que eu percebo é que a nova geração tá vindo mais ética, assim, tá mais pura em relação a essas coisas. Então, assim, eu percebo muito, assim, que são profissionais mais antigos, que não se atualizam, que talvez antigamente essa fosse a única forma de remuneração. Prática. Mas, assim, o mundo mudou, as pessoas precisam se adaptar, evoluir e entender que a transparência, essa relação de mostrar para o cliente o que ele está pagando, como ele está pagando, para quem ele está pagando, é o que vai construir a tua autoridade, a tua reputação e fazer de ti um profissional com mais destaque no mercado, né? Com certeza. Fernanda, até tocasse num assunto que minha próxima pergunta, porque novos estudos apontam que a ética profissional ganhou um novo valor, o valor estratégico, ou seja, tornou-se parte da estratégia organizacional e, consequentemente, um diferencial competitivo no mercado. Você concorda com isso? E como você acha que as empresas de eventos e os profissionais desse segmento podem conseguir esse valor estratégico? Eu acho que é esse o futuro, assim, tanto que é uma bandeira que eu levanto e, assim, muitas pessoas têm um pouco de receio, de pudor de tocar nesse assunto, assim, eu falo abertamente. Se me perguntam, tu cobra, o que tu acha, eu falo, e falo para profissionais que cobram mesmo. E eu sempre deixo muito claro para os clientes, na minha proposta, quando eu envio lá, quero saber quanto custa teu trabalho. Está escrito, não trabalho com BV.
porque eu realmente acho que esse é um diferencial, eu realmente acho importante que o cliente tenha noção dessa prática, entenda como a prática acontece, e se for da escolha dele contratar alguém que pratique isso, ok, é uma escolha dele, mas ele precisa ter informação para poder decidir. Óbvio que eu não digo fulano cobra, Beltrano cobra, não sou louca. Embora a gente saiba. Sim, mas não pode ficar Não pode. nomeando. Não pode, mas assim, eu deixo bem claro, eu explico como é a minha forma de trabalho, qual é o meu objetivo final com a execução do evento dele, para que o cliente, com base em todas as informações que ele receber de mim, do fornecedor A, B, C, ele possa fazer a melhor escolha para ele. Mas eu acredito muito que o futuro profissional passa muito por essa valorização da ética nas conduções dos eventos, sim, com certeza. Ah, que bom. E as empresas e os profissionais precisam cuidar muito da tua imagem, né? Precisa cuidar da tua imagem porque principalmente um profissional autônomo, se não cuidar da tua imagem, da tua reputação, vai sair do mercado, vai ser eliminado naturalmente, com certeza. Ali eu tô vendo, alguém perguntou se já chegam de cara falando que tem BV. Não, é escondido, mas o cliente pode perguntar. Olha só, eu falei com uma cerimonialista que me falou que não cobra BV. Como é a tua postura? Provavelmente ele vai mentir, mas assim, o cliente, dependendo de... ninguém vai dizer, não, realmente, eu cobro escondido, tu descobriu meu segredo. Não, eles vão dizer, não, capaz. E uma coisa que eu sempre falo, brincando com a minha equipe, assim, que é engraçado, tu entra no Instagram, tem ali, contra a corrupção, fora, Lava Jato, não sei o quê, e o mensalão. Normalmente, quem mais briga contra a corrupção, tu sabe que é aquele que tem a postura de ficar pedindo BV, cobrando BV. Então, assim, tem... lá fora não pode, aqui dentro a gente dá uma avaliada, porque, bem ou mal, não deixa de ser um mensalão, repassar uma parte do orçamento por baixo do pano, sabe? É que ética não é só profissional, né? A gente tem que ter ética na vida. Exatamente. A pessoa não é diferente na vida pessoal da vida profissional. Especialmente... O teu caráter, os teus valores vão ser os mesmos. Então... Especialmente num mercado como a gente, que é muito de empreendedores individuais, pessoas que têm a sua empresa sozinhos. Então, assim, o que tu é com a tua família é o que tu vai ser com o teu cliente. Não tem como ser diferente. Com certeza. Deixa eu ver aqui. O Pedro Amorim, que está sempre tocando, fazendo palestras, tocando firme na estratégia, na questão da imagem, está aqui fazendo vários comentários. Diz que até no setor público sofrem também algumas coisas, não tipo BV, né? Mas acontece também muita falta de ética. Porque a pessoa não tem ética na vida pessoal, não vai ter na profissional, não adianta. Mas eu acredito que o mercado vai expurgando esse tipo de gente. E aí não se fixa por muito tempo. Eu tenho fé nisso, que as máscaras caem. E aí... Eu espero, sinceramente, porque eu sempre digo assim, o mercado está para todos, todo mundo tem noiva para todo mundo, tá? Assim, não precisa eu querer prejudicar o outro para ter mais noivas possíveis. Tem perfis de noivas que se enquadram comigo, tem perfis de noivas que se enquadram com a fulana, com a beltrana. Então, assim, não tem por que ter essa guerra, é só mostrar os seus diferenciais, suas qualidades, a própria questão ética, e não precisa prejudicar mais ninguém. Mas as pessoas ainda não têm muita consciência disso, não percebem que isso tem muito mais valor do que o dinheiro que vai reverter lá no final do evento para elas. Fernanda, você dá cursos, né, para cerimonialista. Nos seus treinamentos, não sei se você dá mentorias também, para esses profissionais, quais são os valores que você costuma passar nos seus treinamentos? Eu acho que o primeiro deles é essa questão ética. Eu sempre balizo muito por isso, assim, eu acho que esse é um diferencial importante. Mas em termos de valores, eu acho que tem o comprometimento, o entendimento de que o evento é um dia único. Para quem está fazendo o evento, é só mais um evento.
Às vezes a gente faz tanto evento, tem fim de semana que são tantos eventos que a gente já sabe, assim, é tudo tão automático, mas para o cliente isso não é. Então, assim, fugir dessa questão do automático, de fazer sempre tudo igual. Uma coisa que eu prego muito, assim, nas mentorias é te reinventar a cada evento. É muito comum os casais chegarem pedindo para a gente fazer festas iguais às que eles já viram ali no nosso site, no nosso Instagram, no nosso portfólio. Então, assim, tu sabe o que ele gosta e tal, mas se tu fizer uma festa igual de novo, tu não vai gerar novidade para mostrar para futuros clientes. Então, acho que é sempre se reinventar, fazer uma releitura do seu próprio trabalho, mostrar sempre o potencial criativo que está por trás de quem está organizando o evento. Acho que isso é muito importante em termos de valor de diferenciação de mercado. E é o tipo de coisa que não prejudica ninguém, muito pelo contrário. Se tu sempre tentar dar um passo acima, talvez a tua concorrência olhe, queira fazer alguma coisa um pouquinho mais legal, e assim todo mundo vai crescendo. Eu acho que é importante essa questão de sempre reler o cenário, reler o momento, reler o evento. Outra coisa que eu acho muito importante é entender que, especialmente quem está casando, é leigo. Normalmente é o primeiro casamento. Então, assim, é se colocar naquele papel de quem não sabe, quem está descobrindo um mundo novo. Porque muitas pessoas chegam no escritório perguntando quanto custa casar. Eu consigo fazer uma festa para 200 pessoas com 5 mil reais. Não, mas não precisa dizer não dessa forma. Assim, é explicar, sim, olha, depende do prazo, se tu conseguir juntar tanto por mês, a gente consegue chegar na data tal com um montante assim, que dá para fazer assado, o que tu acha? Porque as pessoas não têm experiência em casar, elas normalmente são inexperientes. E normalmente chegam cheias de sonhos, cheias de expectativas, e acho que a gente tem que entender que elas são leigas, que elas são inexperientes, vestir o papel de noiva naquele momento e mostrar para eles o direcionamento mais adequado na condução daquele sonho dela. Quando começou a pandemia, que a gente teve as remarcações, aquele boom de cancelamento, eu sempre dizia para todo mundo, assim, a gente tem que entender que para quem está abrindo mão de realizar o evento agora, isso tem um peso muito grande. Mas não quer dizer que um evento de 50 mil reais seja menos importante que um de 300 mil. Então, para quem está fazendo aquele investimento, para quem está planejando aquela festa, é tão grande quanto. Então, vamos parar e vamos nos colocar no papel deles para entender que para quem sonha, o sonho é gigante, o sonho é importante, o sonho é enorme. Então vamos dar atenção, vamos dar o direcionamento, vamos dar o cuidado para que esse sonho se permaneça vivo até o momento adequado dele ser executado. Eu acho que esses são os valores que eu sempre trabalho, bato muito, porque na verdade é uma atividade muito humana. Tem a parte técnica, tem a parte mais conceitual, mas é uma atividade que lida com sentimento, que lida com sonho, que lida com realização. Então, assim, a gente tem que ter muito, quase ser uma psicóloga, muitas vezes, para tentar administrar todas aquelas dificuldades, todas aquelas angústias, ansiedades, para tornar viável o que o cliente está pedindo, está solicitando. Fernanda, nós temos mais 2 minutinhos de live, então vou finalizar aqui. Tá, agradecendo ótimo. todo mundo que esteve assistindo, que contribuiu aqui para a nossa live, e passo aqui a palavra final para você se despedir e dar alguma dica assim para fechar, para ser um cerimonialista, um profissional de eventos com ética. Na verdade, assim, tudo que eu conversei até agora eu acho que é importante, mas sempre a frase que resume a minha atividade, minha atuação profissional e que eu dou de dica para todos que estão nesse ramo é: sempre te coloca no lugar do outro. Seja o fornecedor, seja a cerimonialista, no caso dos fornecedores, seja o cliente. Se todo mundo agir como gostaria de ter de volta a ação, eu acho que a gente teria um mercado mais limpo, mais saudável, mais harmônico, mais bacana para todo mundo. Com certeza. E quero te agradecer o convite. Imagina, eu que agradeço. Eu vi teu post hoje, é a tua primeira live. Na verdade, não é a primeira live. Eu já tinha feito umas lives pela Life, mas assim, no Cerimonial SA assim, com esse porte mais sério, mais formal. Que bom então, que bom.
Muito obrigada. Até a Eu que próxima, então, que ó, agradeço. o Instagram já está me fechando aqui. Gente, Então obrigada. tá. Boa noite. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, boa noite.